Esta manhã, louvar a Deus pela vida de todos, e eu quero mais uma vez cumprimentá-los na paz do Senhor, amém? Agradecer ao pastor Giovanni, à mesa diretora desta convenção, pelo convite que nos foi feito para estarmos aqui juntos. Nós vamos correr, porque meu tempo aqui é até 11 horas, então nós vamos ler dois textos. Eu vou ler o texto de ontem, para a gente fazer aqui a conclusão dele. Todo o povo de Deus. O texto de ontem, que nós fizemos a leitura, Mateus. Obrigado, pastor. Lucas capítulo 5. Você que tem a sua Bíblia, pode abrir comigo, só que nós vamos ler só o versículo 9. Lucas capítulo 5, versículo 9. Só para a gente fechar aqui algumas colocações. Ontem nós só fizemos a análise do texto. Diz assim o verso 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Né? Muito bem. Essa é a primeira parte que nós estaremos tratando. Explicamos já aí ontem essa questão do verbo ensinar, certo? E nós vamos ficar nessa outra parte do verso 5. Muito bem. Percebam que ontem nós falamos sobre esse capítulo, não fizemos as colocações finais, eu quero só fazer as colocações finais e depois estaremos partindo para o outro texto. Vocês observaram o poder do ensino, falamos ontem o que é logos, é claro que no texto está no acusativo, objeto direto, né? Logon, e o outro texto, rema, no verso 5, nós falamos que é a palavra falada. Naquela época, vocês ouviam que as pessoas diziam assim, não diga rema que o milagre acontece, porque eles diziam que o segredo estava no rema, que era uma palavra poderosa, a palavra dita. Mas a palavra rema, ela vem do logos, que é a palavra que Cristo ensinou. Então, o segredo não está naquilo que você pronuncia, o segredo está naquilo que você obedece. Todo o sucesso de um pastor, todo o sucesso de um ministério está na obediência, não está naquilo que você sabe, naquilo que você estuda. Porque se eu tiver apenas isso, não vai trazer crescimento para mim. Em João 17,3, Jesus disse assim, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Perceba que os judeus, eles possuem os oráculos divinos, os judeus possuem a Torá, os judeus possuem até mesmo a Cabala, ou a Cabalá, que é o lado misterioso deles. Eles possuem tudo isso. Mas o segredo não está no conhecimento daquilo que você possui. É claro que Francis Bacon, ele vai dizer, saber é poder. Ele vai trazer essa colocação, mas é um poder que você manipula para as suas circunstâncias. Isso estava presente no empirismo, está presente também no racionalismo. Quanto mais você sabe, mais você pode administrar. Na obra O Príncipe de Maquiavel, ele falou mais ou menos isso. De você conhecer para usar de malandragem, para usar de artimanha. Então, esse tipo de conhecimento ele pode ser prejudicial. Agora, o conhecimento de Cristo, quando Pedro diz na sua segunda carta, 3,18, crescei na graça e no conhecimento, ali é o conhecimento espiritual. Quando a Bíblia diz, os filhos de Eli não conheciam ao Senhor, eles conheciam toda a tradição judaica, eles conheciam o que a lei falava, mas eles não conheciam ao ponto de terem relacionamento com Deus. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz em Mateus 7, ele diz, Senhor, ele deixou bem claro, quando você pode observar,
ele explica: ah, mas no teu nome expulsamos demônio, ah, mas no teu nome... Aí Jesus disse: eu não vos conheço. Ou seja, o fato de você possuir conhecimento para manipular as coisas de Deus, não é a garantia de que Deus está com você. Não é. Então, é muito importante que cada pastor saiba disso. Em João 4, Jesus diz assim: a salvação vem dos judeus, porque Jesus vem do judaísmo. Mas perceba que Paulo vai dizer que não é verdadeiro israelita quem nasce do judaísmo, e sim quem nasce da fé na palavra. Então, como nós estamos falando para pastores, é muito importante que às vezes nós pastores nos arrogamos nos nossos títulos e na nossa posição hierárquica. Mas é bom que se lembrem todos que nós não temos, ou que Deus não tem capacitação de títulos, não. Jürgen Roloff, em uma obra que ele escreve, ele mostra que a palavra apóstolos, ela é resultado de uma autoridade pelo bom trabalho, pelo bom caráter e pela afinidade dos apóstolos que tinham com Cristo. Então nunca veio da igreja, ouçam bem isso, nunca veio da Bíblia a ideia de uma hierarquia padronizada. Não, senhores, quando a igreja conhece apóstolos, esse verbo apostelei no infinitivo, na verdade foi pela tradição do respeito que a comunidade tinha por aqueles que foram escolhidos por Cristo. Mas não de forma deliberada, de dizer assim: aqui está o doutor fulano de tal apóstolo. Não, senhores. Primeiro que todos esses títulos na Bíblia, poimém, pastor, arquê, um chefe, ou então apóstolos, apostelem, nada desses títulos, eles foram hierarquizados. A Igreja Católica, no final já do segundo século, ela tinha bispos em cidades grandiosas, e cada bispo de uma cidade grandiosa, que tinha um conhecimento teológico, ele se achava uma pessoa importante. Então, quem era de cidade maior, era reconhecido como uma pessoa mais importante. Daí, a palavra bispo, ela passou a ter uma figura de alguém que liderava diversas cidades. Quando Paulo diz a Tito 1,5, eis que eu te deixei em Creta para colocar as coisas em ordem. E quando você vai para Filipenses 1:1, Paulo diz assim: na igreja de Filipos havia bispos e diáconos. Então, você tem episcopos e você tem diáconos. Episcopos é um título que quer dizer apenas vigia. O pastor de uma igreja, ele é apenas um vigia do rebanho. E sabe quem é que diz isso muito bem? O apóstolo São Paulo em Atos, lá no capítulo 20, a partir do versículo 28 e 29. Pastoreai, poimem do grego. Quando ele usa essa palavra pastoreai, ele está dando uma ideia rural. Ele está dando uma ideia campestre. Ele está dando uma ideia de um trabalhador que sofre com as ovelhas. E na verdade esse era um dos títulos preferidos de Paulo. Paulo gostava muito desse título. Então, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Mas ele diz também: vigiai. O Senhor vos constituiu bispos. Ali bispo é um vigia. Então, todas essas nomenclaturas que elas foram surgindo, elas entraram no meio nosso. E onde é que está a autoridade pastoral? A autoridade pastoral não está no título. A autoridade pastoral está no caráter de Cristo que há em você. E quando a igreja te vê como um homem que ama, que cuida e que zela do rebanho. Então é muito importante. Aí o Jürgen Roloff, ele diz que a tradição, a igreja, por ver o modelo dos cristãos, ver o modelo dos apóstolos, a igreja passou a respeitar a liderança por causa do caráter que havia em Cristo Jesus. Nunca foi uma imposição, nunca foi. Então, e por que eu estou dizendo isso? Eu vou ser bem claro com os senhores. Eu não estou aqui para fazer agenda, eu não vivo de agenda, eu vivo da igreja. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, não prego por dinheiro. Eu estou aqui por uma missão, que nós temos que rever urgentemente, todos nós, a nossa forma de liderar. Nós estamos tendo algumas pessoas na internet que estão contra dízimo, contra pastor, contra a igreja.
altamente. E são pessoas que buscam conhecimento no original, em vários idiomas. Esse dia estava desfazendo do livro de Gênesis, baseado na tradição de Gilgamesh e do acadiano. E eu estou me dedicando nisso para poder refutar essas coisas. Então nós temos uma gama de pessoas na internet que elas 24 horas batem dízimos, 24 horas batem oferta, 24 horas batem pastor. E agora a onda não precisa você ir para a igreja, 24 horas eles estão dizendo. E sabe qual é o maior problema nisso? As pessoas estão crendo no que eles estão dizendo. E sabe qual é o maior problema? Como é que nós vamos superar isso? Por isso que eu achei muito interessante quando o pastor colocou aqui o amor pelas vidas além do chamado do dever. Como é que eu vou conseguir, como pastor, sustentar uma comunidade acima de todas essas crendices e todos esses ataques? Quando eu fui agora na Europa e eu estive conversando com uma pessoa de lá o governo ele estava abrindo portas para 200 e tantas igrejas, porque as igrejas daqui não, mas a de lá, elas são sustentadas oficialmente, e vários templos fechados, e o governo precisando de tantos pastores para essas igrejas, e ninguém quer, com salário, com casa, com tudo, mas ninguém quer. E essa fé, eu não vou citar aqui o nome porque é gravado, mas essa fé da igreja, que foi de uma igreja, de um dos grandes avivalistas de lá, hoje ela apoia o casamento contrário. Tudo que esse homem ensinou, essa igreja tradicional da fé e desse avivamento, ela aprova o casamento contrário. Então, o que nós estamos fazendo? E como é que nós vamos fazer para manter essas pessoas na igreja? Antigamente, cada pastor que está aqui, a sua luta era contra o pecado. Se mais explorando tudo, se chegasse, você tinha aí simplesmente uma igreja, tinha de um lado a igreja católica e lá longe uma igreja adventista. Hoje nós temos igrejas que elas aceitam pessoas de todo jeito, de toda maneira e de toda situação. Além disso, nós temos problemas culturais que até a nossa teologia passada, ela não tem resposta para isso. Como é que nós vamos dialogar esses problemas? Por exemplo, eu como pastor, qual é a minha linguagem, qual é o meu tratamento para com o homossexual, para com uma lésbica? Eu como pastor em pleno século 21, como eu vou olhar essa cultura que está atingindo o nosso meio? Então são perguntas cruciais. E aí vem o mais interessante que nós, a proposta aqui, é que você não vai mais segurar membros por causa do seu título pastoral. Pode tirar isso da sua mente. Você não vai segurar membros por causa do seu conhecimento teológico, que é importante, não vai. E qual é a saída, pastor Aziel? Percebam que eu falei aqui o poder do ensino. Não há coisa mais forte para um líder, para uma igreja, fortalecer seus membros pelo poder do ensino. Se você colocar o ensino da palavra, eu estou falando de ensinar. Priorize a mensagem expositiva no seu púlpito. Priorize a mensagem expositiva constantemente. Não se preocupe, o poder da palavra gera um milagre. Gera um milagre. Então dê ênfase ao ensino, querido pastor. O pastor ele é um médico. Há um teólogo que fala muito bem isso. O pastor ele é um médico, o pastor é um oftalmologista, o pastor é o psicólogo da igreja. Mas você só vai sarar bem se você ensinar a sua igreja. E aqui observem bem o texto, que qual é a primeira coisa, a primeira lição desse texto? A primeira lição desse texto é que a qualidade de um discípulo, para ele ter amor pelas vidas além do dever, ele tem que ser formado pelo ensino da palavra. Ninguém cria amor no coração, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. É muito importante que você saiba disso aqui. Amor é uma decisão. E para que os crentes, na verdade, ou o líder, ele tenha um amor pelas vidas, além do chamado, é preciso que ele tenha o ensino da palavra. E observem bem, o amor pelas almas, escute o que eu vou dizer,
Mark Dever, em um livro que ele escreve, ele diz: o amor pelas almas que um pastor deve ter não é o teu amor, é o amor de Cristo. Por quê? Porque Paulo diz em 2 Coríntios 12:15, ele diz assim: eu me deixarei gastar e me gastarei pelas vossas vidas, ainda que eu amando-vos mais e seja menos amado de vocês. Se eu tenho consciência de que Deus me chamou para esse ministério, e eu sou bem feito, eu sou bem resultado, ou seja, eu sou bem reestruturado e definido, eu vou amar não porque eu seja obrigado a amar vocês, mas porque o amor de Deus está em mim. E quando o amor de Deus está em mim, eu amo a igreja, ainda que ela me odeie, eu amo ela. Quem glorifica a Deus? O que tem de líder que diz assim: essa igreja me persegue demais, essa igreja eu não aguento ela, eu estou estressado, eu preciso é de rede. Você precisa é aprender a amar, não é de rede. Há um teólogo que ele diz algo muito interessante, eu vou dizer para vocês aqui hoje. Me mostre uma coisa, vocês, quando Moisés saiu com a congregação, libertando ela da escravidão, a congregação todinha amou Moisés? Não, me ajude a pregar. Amou Moisés? Amou Moisés? E quem se levantou contra o próprio Moisés, que era pastor da congregação de Israel? Não foi gente de longe, quem foi? Hein? Quem eram os irmãos? Vamos lá, Miriam e quem? Então quem primeiro vai se levantar contra ti é o teu próprio vice-presidente. Claro que eu estou falando isso no contexto geral, não é daqui. Eu estou falando no contexto geral. Escute o que eu vou dizer aqui. Quem vai começar, ouçam bem, quem vai começar a ser contra ti, não é quem está de longe. É quem está de onde? Olhe para cá, me diga quem é que encabeça uma reação contra você. É quem está perto de você. Quem primeiro te denuncia é a tua mulher, sim ou não? Depois da tua mulher é a tua funcionária de dentro de casa, sim ou não? Quem mais te denuncia é o diácono que anda contigo. É ele quem vê você falar, é ele quem te escuta no telefone, é o motorista do teu carro. Não adianta a gente ir para longe não. Quem mais falava de Jesus eram os próprios discípulos dele. Quando a mulher quebrou um perfume, está lá em João 12, quebrou um perfume na cabeça de Jesus, quem foi que começou a murmurar primeiro? Não, a gente diz que é só Judas. A ênfase, quem começou foi Judas, mas Judas triscou em João, aí João. E cadê o apóstolo do amor que nem ele teve coragem de bater em Judas? E olha para cá, pastores. Quando começarem a bater em você, só tem uma pessoa que vai te amar, é a tua mulher. Até aquele amigo que você confiava nele, quando você trisca nele, ele diz: rapaz, você está vendo? Senhor, mas o senhor tem tido algumas coisinhas que a gente... Eu estou mentindo? Eu nasci dentro de igreja, irmão. Tudo isso eu vi, tudo isso já até aconteceu também comigo. Um dia eu entrei num problema, não vou citar nome porque é filmado, eu entrei num problema sério, mas sério causado pelos outros. Eu administrando, eu botei pesado numa pessoa, e aí quando alguém disse assim: pastor, estão fazendo aí um abaixo-assinado contra você. Aí eu disse: contra mim? O que eu fiz? Tem hora que você fica sem saber, meu Deus, o que eu fiz? Aí pronto. Aí o pastor foi lá onde eu, um veterano, aí disse assim: pastor, fulano de tal, ele esteve lá na minha casa e está levantando porque você... Eu disse: mas o que eu fiz? Eu roubei dinheiro da igreja? Não. Eu peguei mulher? Também não. Eu estou vendendo maconha? Ele disse: não. Eu estou devendo a algum comerciante? Não. O que é? Me diga aí, pastor, o veterano. Ele disse: não, algumas palavras suas têm ferido. Aí eu disse: eu já sei, foi aquele fulano de tal que você apresentou. Aí eu me virei para dois companheiros e disse assim: pastor, diga para ele aí que não é verdade. Eles fizeram assim. Falaram nada. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. Entre no ministério definido,
sabendo que você foi chamado, e aqui você vai ter traíra, aqui você vai ter falso, aqui você vai ter pessoas que não vão te amar, aqui você tem que saber que nem todos vão gostar de você. Agora faça como Paulo: eu não estou me importando, eu amo porque o amor de Deus está no meu coração. Não se adoeça com isso. A Bíblia diz lá em 1 João, quando você lê o próprio texto da palavra de Deus, olha, a Bíblia diz assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E eu tive um professor de grego, para mim uma das maiores autoridades de grego no Brasil, ainda vivo, ele mora aqui em Brasília hoje. Ele era dos Estados Unidos, mas ele não quis viver a vida final dele lá. Inclusive ele lançou um texto agora defendendo o texto. Ele criou o próprio, ele descobriu a família, dentro da família dos manuscritos, a família 35, e ele lançou agora. Depois vocês podem ver lá, eu fiz uma live com ele. Para mim, a maior autoridade de grego vivo no Brasil é ele. Para mim, pastor Aziel. Ele diz uma coisa interessante. Se vocês analisarem, ouçam bem o que eu vou dizer aqui. Ele dizia que João não tinha papa na língua. Porque João diz assim: aquele que diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão é o quê? É mentiroso, e nele não está o amor de Deus. Como é que ele diz que ama a Deus, que nunca viu, e não ama o seu irmão que viu? Ouçam o que eu quero dizer para vocês. Paulo diz assim: eu vou amar vocês. Olha, pastores, eu vou amar vocês, e eu não vou só amar, eu vou acabar minha vida por vocês, peça ruim. Está na Bíblia ou não está? Está na Bíblia, gente. É porque tem pastor que fica: eu entrei no ministério, estou decepcionado. Porque tu quer. Porque quando Jesus te chamou, Ele não te chamou para dar água fria nem água de coco. Ele te chamou para tu morrer. E Paulo vai dizer em Atos 20, 24: eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Um dia desse uma irmã me ligou e aí disse assim: pastor Zé, o senhor dormiu depois daquele negócio que o senhor sofreu ontem? Eu disse: dormi. Ela disse: mas como? Eu disse: porque eu já sei que Deus já me colocou nisso para isso, irmã. Senão tu não vai dormir. E aqui é o mais importante, o que eu vou dizer para vocês. Porque o amor pelas vidas, além do dever, é só se vier de Deus para você. Olhe para cá, Marcos 12, 30, 31. Jesus disse assim, quando o homem perguntou: qual é o maior mandamento? Ele falou de 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu. Vamos lá, me ajude. De todo o teu, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entende. Esse é o primeiro. E o segundo? Vamos, me ajude. E o segundo? Amarás o próximo como a ti. Aí quando você vai para 21, de João, basta você ler esse texto, 15 a 17, Jesus chega e confronta Pedro 3 vezes. Ele vai usar agapás, e depois ele vai usar phileo. Ele usa 2 vezes agapás. Tu me amas. Esse é eu te amo. Primeira vez, tu me ama, eu te amo. Apacenta. Não foi assim? Ele não manda primeiro tu amar o irmão. Ele manda primeiro tu amar o quê? Vamos. Ele manda primeiro amar quem? Ele. Tu me amas. Ele diz: tu sabe que eu te amo. Amor ágape. Tu me amas. Ele diz: tu sabe que eu te amo. Tu me amas. Aí ele não usa mais, na terceira vez, ele não usa mais agapãs ou agape. Essa é a expressão correta. Agape. Por que ele não usou agape na terceira? Ele disse assim: tu tens amizade comigo, rapaz? Porque amor é construído na amizade. E se tu tens amizade com Jesus, crente aqui pode falar de ti, o irmão ali pode falar de ti, o fulano de tal pode falar de ti.
Mas como o amor pelo que tu tem pelo crente não é primeiro gerado no crente, é gerado nele, tu não está nem se importando. Quem glorifica a Deus? Aí sabe como é que tu vai viver o ministério? Paulo era consciente, ele dizia: eu tenho temores por dentro, eu tenho temores por fora. E ai de mim, porque ainda pesa o cuidar da igreja e dos falsos irmãos. Olha a estrutura espiritual de Paulo. Temor de fora, judaizante, era o diabo, era o cão. Aí temor de dentro, problema da igreja. E ele dizia: eu ainda luto com os falsos. Mas quando você vai para 2 Timóteo 4,7, Paulo olha para trás e diz: eu combati o bom, acabei a carreira, e agora eu estou só me aguardando a coroa da justiça. Então, por que o teu amor tem que começar com Cristo? Porque vai se desencadear o amor por Cristo, gera amor pela igreja, gera amor pelos irmãos. E quando ferirem você, o teu amor não está no irmão, o teu amor está em Cristo. E o amor em Cristo é o amor sobre todas as coisas. Aí Paulo, observe bem, Moisés foi ser pastor da congregação que ele libertou. Porque às vezes nós somos pastores de uma igreja que outro pastor assumiu, que outro pastor, ninguém está escravo mais. Moisés foi pastor de uma igreja que ele tirou da escravidão. Olha, irmão, não era negocinho velho não, era milagre. Milagre de Moisés não era milagrezinho de dor de cabeça e nem milagre assim. Diga aqui o que você está sentindo. Eu fui curado aqui na hora que eu cheguei aqui. Não. Milagre no dia de Moisés, ele batia na terra, aí dizia: vem piolho, aí vinha piolho. Vem rã, aí vinha rã. Nilo se torna em sangue, aí o Nilo se tornava em sangue. O milagre de Moisés é ele jogar uma vara e a bicha virar um crocodilo e sair correndo. Lá a ideia do hebraico é um crocodilo, alguns traduziram como serpente, mas pode ser serpente. Aí a bichona correndo, aí pronto, e o faraó olhando, e o crocodilozão, e aí para todo lado. Aí o Moisés no meio das autoridades pegou aqui no rabo, não é assim? Isso é uma coisa inteligente, porque sempre quem quer dominar a serpente, tem que pegar perto da cabeça para ela não picar. E aí Deus não complica o nosso ministério. Já observaram como é para pastor? Deus piorou tudo para nós. Porque pastor tem que pegar aqui no gogozinho, para ela não picar. E ele manda pegar na cauda. A cauda ela te pica toda hora. Mas Deus mandou para lá. Mas sabe por que ele manda tu pegar na cauda? Tu pegares na cauda, olha para cá. É porque na autoridade de Deus, quem te protege é Ele. Não acaba a conversa. Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim, porque meu pai, eu chegava lá, meu pai era muito preocupado no ministério, muito preocupado. E teve muita coisa que eu herdei dele. Eu não queria isso, não. Mas quando eu chegava lá, ele dizia assim: rapaz, ontem à noite eu sonhei com um monte de maribondo atrás de mim. Aí eu dizia: e o que é isso, pai? Ele disse: é crente. Eu disse: rapaz, ele disse: é crente. E aí eu vou te dizer, pode se preparar, que vai ter fuxico. Pois, rapaz, era do jeito que ele dizia. E eu fui pegando isso. Aí eu disse: não, eu não vou herdar isso aqui do pai, não. Para mim me preocupar assim, não. Eu não vou herdar isso, não. Aí eu cheguei, uma irmã chegou para mim e disse: pastor, ontem à noite eu sonhei um monte de cobra atrás do senhor. Aí eu fui para casa e disse: meu Deus, um monte de cobra. Aí depois veio logo na minha mente, Lucas 11, lá pelo 19, né? Eis que eu vos dou poder para pisar o quê? Eu te dou poder para tu pegar pela cauda. Se tu ficares com medo do teu problema, o teu ministério vai ficar doente. Tu não vai sorrir. Paulo era tão tranquilo com o ministério dele que ele disse assim: eu disciplinei um cabra ruim aí que estava pegando a madrasta, não foi assim? Eu até me senti mal, mas eu estou logo dizendo aqui para vocês que eu quero, antes de ir, já está com o problema resolvido, que eu quero chegar aí para me alegrar com vocês. E eu pergunto: vocês querem que eu vá com amor ou com vara? Decidam. Está na Bíblia ou não está? Aí os irmãos disseram: não, Paulo, aqui já resolveu, o bicho velho já se reconciliou. Eu disse: então eu vou no amor. Acabou-se a conversa. Então qual é o teu estilo de ministério, pastor? Olhe para cá, se vocês analisarem, o amor, ele tem que vir de Deus para o teu coração. Porque a Bíblia diz, Romanos 5:8, mas Deus dá prova do seu amor para em que Cristo morreu. Pronto, lá vai. A congregação nos dias de Moisés, ele trabalhou perfeitamente nela? Ele teve sucesso com ela? Não, ele trabalhou sempre com problema.
E o problema pior é que a própria congregação, nem ela, deixou Moisés entrar na terra prometida. A segunda congregação de Josué teve problema. A terceira, dos juízes, teve problema. Samuel, a congregação chegou e disse para Samuel: tu presta, mas teus 2 filhos não valem nada, nós não queremos mais você. Pronto, me diga uma igreja que um pastor trabalha na paz. E se tu pensa que tu é o bambambam, não bota na tua mente. Sinceramente, eu louvo a Deus porque a igreja aqui me ama. Ele não te ama coisa nenhuma. Tem alguns crentes que nos amam. Não bota na tua mente. Quando o irmão, na hora que chega, pastor, eu te amo, eu disse, está certo, meu irmão, ô meu santo, Deus te abençoe. Eita, glória a Deus. Aí minha esposa, e aí? Eu disse, tu vai já ver daqui a um dia. É só assim. Faça seu ministério confiando no amor de Deus e no teu chamado. Não te iluda com essa. Um pastor estava pregando, aí terminou o culto, ele lá nos Estados Unidos, aí ele olhou um jovem todo diferente na igreja, ele foi lá. Bom dia, jovem. Disse, bom dia, pastor. Era de manhã na escola. Eu tenho visto você aqui frequentar meus cultos toda manhã. O que te atrai aqui? É a banda, que é uma orquestra linda? Ele disse, não. Então já não é a banda. É o templo que tem uma boa acústica, ar-condicionado? Disse, também não. Disse, então pronto, se não é a banda, não é o templo, é o meu sermão. Eu já sei, é o sermão que eu prego. Também não. É aquela moça ali que eu estou doidinho para namorar com ela, e até agora ela não me deu sinal. Então às vezes você pensa que você atrai os crentes para a igreja, e não é você. Sabe o que vai nos manter de pé? É o nosso amor pelas vidas. Se tu me amas, apacenta o meu rebanho. Agora deixa eu te dizer uma coisa, só para a gente já caminhar para fechar aqui. Depois que Pedro e os demais apóstolos viram os milagres, viram o ensino, como foi que eles ficaram? No verso que a gente leu, o verso 9, como foi que eles ficaram? Vamos lá. Como foi que eles ficaram? Vamos, digam bem forte, eles ficaram como? Vamos lá, assustados. Digo, eles ficaram como? Não, mas bem forte, só quem está na reunião. Assustados. Assustados. Se vocês analisarem essa palavra no original aí, é tambos. Tambos, sabe o que quer dizer? Imóvel. Eles ficaram surpresos. Se você não fica surpreso com o que Deus faz, teu ministério não vai prestar. Obreiro, para o ministério dele prestar, de vez em quando ele tem que estar se assustando. Não é com crente não, é com os mistérios de Deus. Quando Pedro viu as redes cheias de peixe, ele se assustou, e a Bíblia diz, e os outros também. Eu vou só mostrar uma coisa, Deus ele sempre quer que você se espante com os mistérios dele. Lá no capítulo 3, versículo 5, Moisés formado em toda a ciência do Egito. Olha como é que Deus vai assustar ele. Moisés vai chegando e ele diz, ei, para, 3:5, não te chegues para cá. O homem se assustou. O lugar que tu estás é o quê? É terra santa. Deus pegou Daniel, capítulo 7, verso 28, Daniel diz, terminei as visões de Deus, mas elas me espantam. Eita, irmão, Daniel andava, eu sonhei com a cabeça de ouro, eu sonhei com os pés de barro e ferro, eu sonhei com, meu Deus, o que é isso? Eu sonhei, pronto, Deus encheu tanta cabeça de Daniel, de visão, de sonho, que o homem ficou louco. Deus tem que te espantar. Se tu não tiver espanto de Deus, o teu ministério não presta. Quer ver mais? O Paulo era formado na ciência judaica, o Paulo era formado na ciência grega, o Paulo era um homem de uma cultura invejável. Deus disse, eu vou bagunçar a cabeça dele. Só mandou um clarão ao meio-dia. Está lá em Atos 9. Quando mandou o clarão ao meio-dia, ele caiu. E quando ele caiu, ele disse, quem és? Quem está me afrontando? Ele disse, te aquieta que eu sou Jesus, rapaz. Como foi que Paulo ficou? Cego. Mas ele não ficou só cego, ele ficou manso. Quando Deus disse, Ananias, vai orar por ele, ele disse, Senhor, tu não conhece a fera? Ele disse, vai lá para tu ver. Quando chegou, a Bíblia diz que ele estava orando. Obreiro que ora não é bom de briga, não é bom de peixeira. Obreiro que ora é calmo.
Deus já te espantou com alguma coisa, irmão? Deus já te assustou com algum negócio? De vez em quando tu tem que estar assustado, não é com coisa de crente não. Deus tem que te assustar com os mistérios dele, para saber que ele está pertinho de ti. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12, Paulo diz: eu conheci um homem, não sei se no corpo, não sei se na carne, não sei se no espírito. Ele foi arrebatado até o terceiro, e lá viu coisa que nenhum mortal é digno de ouvir assim. Deus ainda te assusta. Deus ainda te desperta pelas madrugadas. Sabe o que vai manter um ministério de pé, de um pastor, de um obreiro nesta época? É isso aqui. Então ouçam bem aqui. Primeiro, se você quer ter um amor pelas vidas, além do chamado do dever, tem que haver ensino. A segunda coisa, dentro aí, você tem que ter consciência de quem chama você. Agora Pedro vai saber quem foi que chamou ele. Ele diz assim: quem me chamou é onde sabe onde tem peixe, lá no fundo das águas. Eita, pastor, você entrar no ministério sabendo que Deus te chamou e que ele te espanta com visões. A Bíblia diz que Deus pegou Daniel, aliás Ezequiel, e meteu tanta coisa em Ezequiel que ele disse: está cheio demais. Ele disse: pois eu vou fazer tu ficar mudo. Como era bom se Deus calasse alguns pastores, para depois Deus mesmo falar. Que às vezes só quem está falando somos nós. Deus não fala. Agora, quando ele te cala, Deus encheu Ezequiel: come, Ezequiel. E ele pá, o rolo. Ele diz: está amargo, engole e cala a tua boca. Depois que ele se cala, aí Deus disse: agora abre a tua boca e fala para o povo. Então sabe qual é o mistério aqui? Observem bem, quem te chamou, você tem que ter consciência de quem é que está te chamando. Não é um ser humano, não é uma pessoa qualquer, é aquele que diz assim: vão pescar e lance a rede ao mar, alto mar. Aí Pedro era experiente, diz: não, nós pescamos à noite e não apanhamos nada. Ele diz: mas podem ir, que vocês vão ver. Quando chega Pedro, que ele vê que foi contrariado pela sua experiência, ele diz: sai daqui, porque agora eu sei quem é o Senhor. Quantos dos pastores estão aqui que realmente sabem que Deus chamou? Eita glória! Oh, aleluia! Sabe o que é que vai manter pastor de pé nesta época de crise? É ele saber que Jesus chamou. Ele me chamou. Pode falar mal de ti, pode dizer que tu é um babão, pode dizer que tu anda atrás de dinheiro, disseram de Paulo, pode dizer. Agora, quando tu sabe quem te chamou, o soberano, o que sabe aonde estão os peixes, o que é santo, pode te matar, pode tentar. Eles estavam matando Estevão. Cala tua boca, Estevão. Aí Estevão diz: eu estou vendo é o céu aberto e o Filho do Homem. Eita, meus irmãos, é pesado. É pesado. E a terceira coisa vai depender da nossa resposta. O chamado pelas almas, o amor pelas almas, vai depender primeiro do ensino que você recebe. Quer cabra bom na igreja? Ensine ele. Não bota logo ele para ser pastor, não. Manda ele sentar contigo para aprender. O problema nosso é que só a pessoa botou água para mim beber, dá um bom auxiliar isso aí. Não faça isso não. Carrega minhas malas. Aí pronto. Lá tem, filmado aí, lá no Tirirical tem um irmão que na hora que eu entro no carro, ele pega minha mala. Eu disse: me dá minha mala. Ele disse: mas é uma honra para mim levar a sua mala. Eu disse: eu levo. Depois tu anda falando aí, dizendo que eu obrigo tu a levar a mala minha. Me dá. Irmão. Ele disse: mas eu quero levar. Eu disse: olha, uma vez foi uma briga dentro do carro. Eu disse: rapaz, vou te disciplinar. Ele puxando: eu levo. Eu disse: não, deixa eu levar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para finalizar. Vocês estão vendo essa palavra discípulo? Vamos lá, o que é um discípulo? Me ajude. É bem simples, não é para testar conhecimento, é só para a gente já terminar. O que é um discípulo?
Como é? É um aluno. Matetes é um aluno, é um seguidor. Olha para cá. As almas que entram aqui na igreja, elas devem me seguir ou seguir Jesus? Elas devem me seguir ou seguir Jesus? Vamos lá, me seguir ou seguir Jesus? Mas as próprias almas que entram aqui vão saber que eu também sigo quem? Lá vai. Discípulo é isso. Mas o discípulo é um aprendiz. Só que se eu seguir Mahatma Gandhi, eu vou seguir ele pelas ideologias, pela a força que ele tinha de um amor para criar paz. Se eu seguir Buda, vai ser pela filosofia oriental dele. Agora, se eu seguir Jesus, é pelo amor que ele derramou na cruz do Calvário, é pela vida eterna que ele me deu, é pelo céu que ele me promete. Então, se eu seguir Jesus, vai ser por isso. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui. O seguidor influencia ou não influencia? Vamos lá. Discipulado é influenciar. E eu vou dar 2 exemplos aqui, natural e espiritual. O natural é que se o pastor, seu nome? Pastor Saulo, ele está numa cidade, alguém chega para ele, é um novo morador, e diz assim: me diga uma coisa, onde é que fica o banco aqui? Aí ele diz assim: olha, o Banco do Brasil fica na rua tal. A partir daquele momento ele já está influenciando com orientação. Onde é que tem um cabeleireiro aqui que corta bem o cabelo, que ajeita? Ele diz: é ali. Tudo que a gente faz, tem pessoas que só porque ele indicou a escola, indicou o banco, indicou um plano de saúde, ele vive pelo resto da vida naquilo ali. Isso é influenciar. E a gente pode influenciar positivamente ou negativa. Ser discípulo é influenciar. Agora ouçam bem o que eu vou dizer aqui para vocês. Quando Jesus chama nós para sermos discípulos, não é para você fazer nada para ser discípulo. Ele já fez tudo para você ser discípulo. É só você seguir. João 10:11, ele diz assim: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando você chega aqui, a única coisa para ser discípulo dele é fazer o que ele manda, porque ele já fez tudo por você. João 7, 38, 39. Quem crê em mim, como diz as escrituras. Agora tu entrou aqui, a ideia tua acabou. A tua ideiazinha, teu diálogozinho, teu pensamento. Irmão, eu estou conjecturando. Acabou isso. Aqui a conjectura é dele. Eu estou pensando. Acabou isso. O pensamento aqui é dele. Porque a tua mente agora é a mente dele. 1 Coríntios 2,16. Porque a minha vontade acabou. Tu não tem mais vontade. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua... Acabou. Tu, como discípulo dele, quem pensa é ele, quem faz é ele, o modelo é o dele, a vida é a dele, o padrão é o dele, quem diz é ele, quem escolhe é ele, quem manda é ele, quem seleciona é ele, a ordem é dele. Então se acabou. Até pastor. Eu sou pastor. Aí Jesus diz: tu me amas? Amo. Aí Jesus disse assim: olha, até para a tua morte eu vou te dizer que vão te matar. Jesus disse para Pedro: quando tu era mais moço, tu te vestia do jeito que tu queria. Mas vai chegar o dia que os outros vão fazer contigo. E pegaram Pedro, e você sabe como foi a morte dele. Ser discípulo, gente, ouçam bem. Eu vou finalizar dizendo uma coisa para vocês aqui. Tem gente que pensa que fazer discipulado é piquenique. Vocês já viram os piqueniques dos crentes hoje? Tem até pastor que inventa. E eu li tudo isso. Eu já li tudo isso, culto no lar, café no lar, eu já li tudo isso. E por que os grupos menores crescem? Vocês já observaram? Por que os grupos menores crescem? Sabe por quê? É porque numa igreja grande, num templozão grande, com 10 mil pessoas sentadas, 8 mil pessoas, 3 mil pessoas, o pastor prega o sermão, o irmão escuta a palavra, gosta. É por isso que tem um livro... esqueci agora o autor, que ele diz: cuidado só com os seus sermões, porque só o seu sermão hoje não vai resolver o problema. Se eu prego um sermão dia de terça-feira na Assembleia Geral, no culto geral, eu prego um sermão, todos os crentes escutam, mas nem todo mundo eu estou alcançando com os seus problemas particulares. Por que os grupos pequenos funcionam? Porque quando você está num grupo pequeno, lá todo mundo se abre, lá todo mundo conta seus problemas, lá todo mundo chora. Vocês podem observar que quando a igreja começa pequena, é mais fácil dela desenvolver. Igreja grande, toda hora tem problema para tu.
solucionar, ainda tem mais, ela é difícil de você tratar. Começa com a diretoria. Tudo isso eu sei. No grupinho pequeno, aí você, vem cá, me dá um abraço, não é assim? Aí pronto, conta teu problema. Aí o irmão conta, aí pronto. Não tem Bíblia, é só choro, é só aquele negocinho ali, um abraço, eu te amo. Aí pronto, aí quando termina, bota um café aí, irmão, bota um negócio. É assim. Agora olha para cá, discipulado não é piquenique. Discipulado é morrer. Jesus disse em Mateus 16, 24, 25, ele diz, quem quiser vir após, faça o quê? Negue-se a si, toma a sua e o quê? E segue-me. Ser discípulo é morrer. Agora, o grande problema é que nós estamos fazendo hoje do discipulado um piquenique. Como é o piquenique? Amor, admiração, louvor por Jesus, mas sem confissão de pecado. Vocês já observaram que a maioria está pregando, nós temos que ter o amor puro, nós temos que ter o amor de Jesus. Aí o violão fica cortando bonito, e o teclado, aí os irmãos choram, é bonito. Mas amor e perdão e lágrimas sem arrependimento não vale nada. A primeira mensagem de João Batista foi, está lá em Mateus 3,2. A primeira mensagem de Jesus, Mateus 4,17, e a mensagem de Pedro em Atos 2,38, arrependei-vos. Não é piquenique não, meus irmãos. Eu estou entendendo teus traumas. Tem pastor hoje que ele age como um psiquiatra, ou como um psicólogo, ou como... Dave Hunt diz, cuidado pastor, você vai matar suas ovelhas simplesmente com a tua psicologia. Aqui é ensino de Jesus. E ensino de Jesus é Bíblia. Para fazer discípulo só se for o ensino dele. Irmãos, quando Jesus disse, já que vocês agora sabem quem sou eu, sabe quem é que está chamando vocês? Eu chamo vocês para serem pescadores. Ou seja, ele diz assim agora vocês podem atender o chamado. Por que podem atender o chamado? Não coloque no ministério. Olhe para mim aqui agora. Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim, não coloque pessoas que apenas têm intelectualidade. Elas não vão funcionar. Porque intelectualidade sem Cristo não vale nada. Coloque pessoas que tenham intelectualidade, mas primeiro que conheçam a Cristo que o chamou para a obra. Tem irmão que ele é o seguinte, ele vai para a escola dominical, para o culto, aí quando o pastor termina de pregar, ele fica, irmão, o pastor ali, eu fico pensando, essa igreja era para eu dirigir ela, porque o pastor não tem esse conhecimento. Hoje, domingo, você viu a mensagem dele? É o intelectual. Agora, o intelectual que ama a Cristo, ele vai olhar para aquele pastor e vai dizer, o pastor é um homem de Deus, e é um momento que Deus escolheu ele ali, e eu fui chamado para ajudar ele na obra do Senhor Jesus. Então a diferença a Bíblia diz que quando eles conheceram a Jesus, quando eles conheceram quem estava chamando, eles deixaram a rede, eles deixaram a pesca. Resultado, eu quero te dizer hoje aqui, se nós estamos querendo ganhar no reino, por que Jesus ensinou nós perdermos para o reino? Se nós estamos querendo ganhar para o reino. Pastor Estevão dizia, eu temo que um dia alguém pense que eu morri rico por causa do Evangelho. Guarde essa palavra. Eu estava ali na terra dele, Minas Gerais, e eu estava lendo um livro de um camarada espírita que ele terminou a vida dele e antes de morrer ele escreveu uma carta. Eu faço toda a doação de tudo que eu tenho, de tudo que eu vendi, de todos os meus livros, para os pobres, para os carentes, para os necessitados. Quem de nós hoje ousaríamos morrer doando tudo o que temos para a obra de Deus? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar por vocês, quero orar pela sua vida, pastor. Pastor Zé, você não tem temores? Tenho.
O senhor não tem lágrimas? Tenho. O senhor não tem problema? Tenho. Só que você tem que saber quem é que te chama para esta obra. Eu pergunto aqui aos senhores: todos acreditam que Ele cuida de nós? Quem acredita que Ele cuida? Então fique tranquilo. Fique tranquilo que Deus vai te guiar, Deus vai te orientar e Deus vai te abençoar. Coloque a mão no seu coração. Deus eterno, obrigado por esse momento feliz quando estamos na Tua presença. Que, ó Deus, o Senhor continue abençoando a SEADIF, abençoando os pastores, e que eles possam compreender que discípulo de verdade se faz só com o ensino. Discípulo de verdade é aquele que entende quem está chamando para a obra. E discípulo de verdade não tem apego às coisas materiais. Nós não fomos chamados para sermos famosos. Nós não fomos chamados para sermos aplaudidos. Nós não fomos chamados para sermos honrados pelos homens. Nós fomos chamados para fazer uma missão em nome de Cristo. Que podemos correr o risco de perder a nossa vida por causa do Evangelho. Mas nós vamos continuar como Paulo, combatendo o bom combate, sabendo que a vitória vem do Senhor Jesus. Continua com esta convenção, continua com esses pastores, ministra a cura pelo Teu Espírito Santo. Quem veio aqui abatido, quem está aqui com um problema, com aquele irmão, Pai, que persegue teu filho 24 horas, é um Alexandre, é um Demas, mas que o Senhor guarde teus filhos na autoridade do Espírito Santo, fazendo a obra como convém. Da vitória te pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.